Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas referentes ao padrão Keyword Driven. Se você já viu esse termo por aí e ainda não entendeu muito bem como que ele funciona, vem comigo que eu vou te mostrar na prática e na teoria também como que ele funciona e como que ele pode ser tão poderoso para os seus projetos. Bora lá! Fala, que é a beleza, Vinícius Trindade aqui com vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e se estiver curtindo, tá gostando aqui dos conteúdos do canal, curte, comenta, compartilha com a sua rede para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas. Beleza? Recado dado, bora pro vídeo. Antes da gente começar já a colocar a mão na massa, sair construindo keywords para tudo que é canto, primeiro a gente precisa entender na teoria o que é o Keyword Driven. O padrão Keyword Driven é o principal padrão quando a gente pensa na escrita de testes com o Robot Framework. A ideia dele é construir comportamentos, descrever comportamentos a partir de palavras-chave, que são as keywords. E essas keywords podem ter 4 origens diferentes. Ou elas vão vir direto com o Robot Framework no momento da instalação, você já vai ter ali algumas keywords já carregadas, que são as built-ins, collections, as strings, por aí vai. Elas podem ser keywords que vêm de bibliotecas externas, como a Selenium, Appium, Request Library. Elas podem vir de bibliotecas que você construiu para o seu projeto, que são as Custom Libraries, ou elas podem vir de keywords que você construiu dentro do seu projeto, que são as User Keywords. Cada keyword que a gente vai colocando dentro dos nossos testes vão representar uma etapa diferente que a gente quer executar. É basicamente ali como construir Lego, sabe? Você vai pegar uma pecinha, vai colocar no lugar, vai pegar outra pecinha, vai colocar no lugar, pegar outra pecinha, vai colocar no lugar, até montar toda a estrutura que você deseja para executar aquele teste. Neste exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, cada linha presente dentro do test case é uma keyword que tem origens diferentes, origens distintas, mas a organização lógica que ela está ali disposta é exatamente a sequência do fluxo de teste que eu quero executar. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Quais serão as vantagens que eu vou ter ao usar Keyword Driven no meu projeto? Primeiro seria a alta legibilidade. Por mais que você não conheça o Robot Framework, nunca tenha usado o Robot Framework na vida, ainda assim, se você pegar um test case desenvolvido com o Robot Framework, você consegue bater o olho e dizer exatamente o que está sendo executado nesse teste, justamente pela linguagem em alto nível que é adotada pelo Robot Framework para dar a descrição ao nome, né, das keywords que a gente cria. Segundo ponto seria a reutilização. Isso significa que, se bem desenvolvida, essa mesma keyword que você desenvolveu pode ser utilizado em vários testes diferentes. O terceiro ponto seria a modularidade. Eu já falei aqui em vídeos passados. Isso significa que você pode isolar comportamentos específicos dentro de keywords para que eles também possam ser utilizados em lugares diferentes. E também corrobora com o ponto anterior, que é a reutilização. E por último, e não menos importante, até para não deixar essa lista muito grande, seria a parte de manutenção, manutenibilidade. Isso significa que, se bem desenvolvida a sua keyword, né, você consegue também, por meio de alguns poucos ajustes, impactar vários testes que estão utilizando essa mesma keyword. Mas tudo vai depender da forma como as keywords foram desenvolvidas. Principalmente as user keywords, que são as keywords que nós desenvolvemos para os nossos testes. Se elas foram bem desenvolvidas, com certeza você vai conseguir usufruir de todas essas vantagens que eu listei aqui para vocês. Agora que já está entendido bem o que é o Keyword Driven, agora a gente pode ir para prática, que é a hora que eu sei que vocês gostam. Mas a gente não vai trazer aqui exemplos de teste API, testes web, testes mobile, até para não deixar esse vídeo muito grande e trazer uma complexidade talvez desnecessária para o entendimento do que é o Keyword Driven. Então eu vou usar exemplos bem simples para a gente conseguir entender ali como que a gente pode criar boas keywords. Bom, já trouxe para cá um exemplo já pré-montado daquilo que eu entendo que seja o mais simples possível para que vocês consigam entender. Tá? Vamos usar aqui a conversão de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Tá? Então já tem aqui um test case e 2 keywords montadas da forma mais simples possível. E a ideia é a gente ir evoluindo ela para dar esse aspecto de reutilização e modularidade. Mas antes vamos entender aqui como é que está essa estrutura. Tá? Primeiro, eu tenho 2 arquivos separados. Um arquivo para test case e outro arquivo para keywords. E isso é um ponto super importante, tá? Porque é uma excelente prática.
Depois eu falo como a gente pode organizar o projeto, formas de organizar o projeto, mas é importante que as keywords estejam separadas dos arquivos de test case. O arquivo test case lá com .robot e os arquivos de keyword com .resource. Por que disso, né? Para que você tenha a reutilização. Que se você criar uma keyword muito importante que possa servir para outros test cases, você não vai conseguir reutilizar elas, porque você não consegue importar test case dentro de outro test case. Tá bom? Então, o primeiro ponto é ter essa separação bem clara. Segundo ponto importante é que a gente tem duas keywords com responsabilidades únicas. Então, tem uma keyword só para fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit e outra keyword só para fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius. Tá? Então, esse é um outro aspecto importante. Ter keywords com o mínimo de responsabilidade possível. Quanto menos responsabilidade você dá para essa keyword, melhor para ela. Mais reutilizável e mais modular ele vai ser. Então, vamos fazer uma execução simples do jeito que está aqui agora. Tá? A gente vai converter 19 graus Celsius para Fahrenheit e 45 graus Fahrenheit para Celsius. Então, vamos executar aqui. Ele não vai dar erro nem nada, porque está sem os acertos. Mas aqui, num teste result, a gente vai ver a conversão para Fahrenheit com 66.2 e para Celsius com 7.22. Então, funcionou. Show de bola. Lindo. Só que, se vocês prestarem bem atenção, essas duas user keywords, elas só fazem a conversão com números fixos, hashcodes. Como assim? Eu só consigo fazer agora, do jeito que está desenvolvido aqui agora, a conversão de 19 graus Celsius e a conversão de 45 graus Fahrenheit. Então, do jeito que está desenvolvido aqui agora, nesse momento, ela não está reutilizável nem modular. Eu não consigo usar ela em outros test cases que poderiam necessitar de outros valores. Para a gente construir esse aspecto de reutilização e modularidade, a gente pode usar os argumentos. Tá? Então, para fazer isso, a gente usa arguments, que tem que estar aqui, e dá o nome do argumento. Então, a gente vai botar aqui que a gente quer o Celsius, que a gente quer converter Celsius para Fahrenheit, e embaixo a gente vai converter o Fahrenheit. Então, a gente vai dar o nome do argumento de Fahrenheit. Vou copiar daqui de cima porque não sei escrever Fahrenheit, né, gente? É um nome difícil, né? Então tá aqui. Agora, a partir desse momento, a keyword converter Celsius para Fahrenheit aceita um valor dentro da variável Celsius, dentro do argumento Celsius, e o converter Fahrenheit para Celsius, a mesma coisa, só que dentro do argumento Fahrenheit. Só que agora a gente precisa passar, né, essas variáveis para dentro da fórmula. Então, vou substituir aqui o 19 por Celsius e vou substituir o 45 por Fahrenheit. Então, agora, esses valores que estão no argumento fazem parte da fórmula e agora sim, lá no test case, a gente pode brincar ali com vários valores diferentes para serem convertidos. Para usar esses argumentos lá no test case, a gente vai colocar o valor do lado do nome, né, da keyword. A gente pode botar tanto posicionalmente, só colocando o valor, ou de forma nomeada, dando o nome do argumento mais o valor que a gente quer atribuir a ele. Então vamos lá, vamos botar nomeado. Então vamos botar aqui Celsius. Escrevi errado, né? Celsius igual. Vamos botar aqui 54. E Fahrenheit igual a 45. Tá? Então, quando a gente for agora executar esses cálculos, essas conversões, a gente vai ter agora como base, valor base, 54 graus Celsius e 45 graus Fahrenheit. Vou a gente executar. Escrevi errado, né? Celsius. Acabei de inventar um novo grau. Grau Celsius. Vamos consertar aqui. Grau Celsius. Vamos executar novamente. E agora sim. Agora a gente tem ali 129,2 graus Fahrenheit, quando convertido de 54 graus Celsius, e 7,2 graus Celsius, quando convertido de 45 graus Fahrenheit. Então, agora ele está
usando esses valores aqui como base para a fórmula. Mas e se você quisesse retornar um valor para essa keyword? Né? Se tivesse na sequência ali do seu teste uma outra keyword que esperasse aquele valor da conversão para seguir o fluxo. Como é que a gente faria, né? Da forma como está agora, ele tem ali a variável Fahrenheit, a variável Celsius, mas elas são variáveis de escopo local que só podem ser acessadas nesse momento ali dentro da keyword, né? Então, a Fahrenheit só pode ser acessada por aqui e a Celsius só por aqui, tá? Existem algumas formas de a gente fazer isso. Ou trocando o escopo de variável, ou retornando o valor para a keyword. Eu sempre aconselho, né, que as pessoas façam retorno desses valores para a keyword e mantenham o escopo local, tá? Porque é arriscado a gente começar a abrir muito o escopo de certas variáveis, tá? Que elas podem acabar sendo mudadas durante o teste e acabar quebrando seu teste de uma forma desnecessária e até acaba até dificultando um pouco ali o entendimento do porquê que os testes estão falhando, né? Então, eu sempre tento manter os escopos locais ali das variáveis para não ter risco, tá? Então, como é que a gente faz o retorno? A gente vai usar aqui o return e vai dar o nome da variável que a gente quer retornar. No nosso caso aqui, vai ser o return Fahrenheit e o return Celsius. E para usar esses retornos lá no test case, a gente vai usar variáveis de retorno. Então, a gente vai, antes do nome da keyword, criar essas variáveis para que elas possam armazenar o que a keyword está retornando para ela. Então, eu vou colocar aqui um Fahrenheit value e um Celsius, um Celsius value. Tá? Então, a partir desse momento, eu tenho agora armazenado dentro dessas duas variáveis o retorno da keyword. Tá? E para exemplificar um pouquinho melhor, vou colocar aqui um log de console. E vou botar aqui o valor convertido é Fahrenheit value e Celsius value no de baixo. Legal? Então, quando a gente agora executar lá no console, vai aparecer as mensagens. Ó. O valor convertido é 129.2 e o valor convertido é 7.22222. Tá? Poderia ficar melhor essa mensagem? Poderia, né? Mas é só para didática aqui para vocês, para não ficar muito grande o vídeo. Então, legal. Então, a gente já viu como criar argumentos e já viu como colocar retornos para as keywords. Eu poderia utilizar essas mesmas keywords em vários test cases ou em várias outras keywords que precisariam de conversão de temperatura. Mas será que a gente conseguiria ter uma keyword com a única responsabilidade de converter temperatura, independente se é com Celsius ou para Fahrenheit? Que ela só recebesse os valores, indicasse, que a gente conseguisse indicar qual é a conversão que ela vai utilizar e retornar ali o valor convertido? E a resposta é sim. A gente consegue sim criar uma keyword que consiga ter essa responsabilidade e ela vai usar muito dos argumentos para que ela consiga entender para onde que ela tem que ir. Se ela tem que converter para Celsius, se ela tem que converter para Fahrenheit e qual o valor que ela tem que converter. Beleza? Então, pegou esse insight aí do que a gente vai ter que fazer? Bora lá de volta para o VS Code e vamos ver como é que a gente consegue fazer essa nova keyword. O que essa keyword aqui faz? Ela faz tudo o que as outras duas faziam, só que em um único lugar. A ideia é a gente diminuir o fator manutenção, deixar uma única keyword que tenha responsabilidade não somente de fazer a conversão para Celsius e não somente a conversão para Fahrenheit. Ela vai ter a responsabilidade de fazer conversão de temperatura. Se tivessem outras conversões para adicionar aqui no projeto, a gente colocaria tudo aqui dentro e só por meio dos argumentos, dos valores dos argumentos, a gente definiria ali para qual conversão queria ser feita, queria ser convertido o valor que ele ia receber. Então, bora entender como é que está essa brincadeira aqui, né? Então, a gente tem aqui uma nova keyword chamada converter temperatura. E ela tem dois argumentos obrigatórios. O convert to, que vai receber F ou C, F para Fahrenheit, C para Celsius, e o value. O value vai ser o valor que vai ser convertido. Aqui dentro da keyword eu tenho uma estrutura de controle, que no caso é um if,
que vai dizer ali se quando convertir for F, ele vai executar a fórmula de conversão para Fahrenheit. Se for C, a fórmula de conversão para Celsius. E independente de onde esteja, em Fahrenheit ou Celsius, ele vai armazenar o valor do cálculo dentro da variável converted. Tá? E vai ser essa variável que vai ser retornada para a keyword. Então, como é que a gente pode utilizar ela? Vamos comentar esse carinha daqui. E vamos usar aqui o converter temperatura. Vamos indicar aqui que eu quero que convert_to seja igual a F. E o valor seja igual a 32. No caso aqui, eu estou convertendo 32 graus Celsius para Fahrenheit. E eu vou armazenar o retorno dessa keyword dentro da variável converted value. E abaixo dela aqui, vou colocar um log de console com a mensagem o valor convertido é show. Quando executar esse cara aqui, então ele vai fazer a conversão de 32 para graus Fahrenheit. Vamos lá. Vamos executar ele. Está aqui, ó. O valor convertido é de 89,6. Então, 32 graus Celsius para Fahrenheit é 89,6. Se fosse para Celsius, né, se a gente quiser aqui converter Celsius para Fahrenheit, a gente só vai executar aqui, trocando F para C, e ele vai dizer aqui, o valor convertido é 0. Então, 32 graus Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius. Então, agora, né, como vocês puderam ver, a gente tem uma única keyword e tem essa responsabilidade de converter temperatura. Mas também vamos supor aqui que a gente quer colocar um valor opcional para essa user keyword. Vamos supor que na maioria das vezes você sempre vai querer converter 50, valor 50. Por quê? Não sei. Veio na cabeça 50. Então, para atribuir um valor padrão para um argumento e tornar ele opcional lá no test case, é só a gente colocar aqui igual 50. O importante é que esses argumentos que têm valores opcionais estejam no final da lista de argumentos. Tá? Então, se, por exemplo, o value viesse antes, tá? Ele daria erro, porque todos os valores opcionais, né, que já tem um valor atribuído padrão, eles precisam estar no final da lista de argumentos. Então, ele tem que estar aqui. E o que isso reflete lá no test case? Significa que eu já agora não preciso passar mais o value 32. Ele entende que se eu não passar o valor do value, ele vai assumir automaticamente 50. Tá? E não vai quebrar a keyword, vai passar direitinho, só que usando o valor 50 nas fórmulas. Porém, o convert_to, que ainda é obrigatório, eu ainda preciso passar. Tá? Então, vamos deixar ali com o Celsius mesmo e vamos executar ele novamente. E aqui já me diz, o valor convertido é de 10 graus Celsius. Mas o valor opcional não te impede de passar um valor para o argumento value. A diferença é que ao invés de usar o 50 padrão, ele vai passar a usar o 32 como valor daquele argumento. Tá? No caso aqui, no nosso exemplo que é o 32. Tá? Então, se a gente executar novamente, ele vai passar a usar o 32 e não o 50. Então, nesse vídeo aqui, a gente aprendeu 5 formas diferentes de criar as suas user keywords. Né? São as user keywords mais simples, que não recebem argumentos e não têm retornos. As user keywords com um argumento, com mais de um argumento, com argumentos opcionais e com os retornos. Com esses 5 aprendizados que nós tivemos aqui nesse vídeo, você já é capaz de transformar as suas user keywords em keywords que tragam um aspecto de reutilização e modularidade para dentro do seu projeto. Lembrando sempre de trazer única responsabilidade para dentro das suas keywords. Não tão pequena como converter Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius, de modo que elas tenham que ter keywords complementares para fazer as mesmas ações praticamente, mas mais similar ali ao converter a temperatura, onde tem várias ações, mas dentro do mesmo contexto. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a compreender o padrão Keyword Driven e principalmente a construir keywords que sejam reutilizáveis e modulares. E então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda demais aqui o canal
A única coisa que eu peço para vocês é deixar o like, se inscreve aqui embaixo, caso você não seja inscrito, e compartilha com sua galera aí, para que eles também possam aprender a como construir boas keywords e também ao que é o Keyword Driven. E lembrando, pessoal, que tudo que eu falei aqui nesse vídeo também tá lá no e-book, no Hello Robot Framework Prelúdio. Então tem isso e muito mais coisas relacionadas aos fundamentos do Robot Framework. Tá no valor bem tranquilo, e se você quiser, tiver interesse, o link tá aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado. E aqui do lado deixei para vocês alguns vídeos para que você continue aqui comigo e aprendendo um pouco mais sobre o mundo do Robot Framework. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!